Meus amigos, vamos tentar mais uma vez, a terceira vez. Recapitulando, a gente fez uma demonstração aqui com o Hector, né? Meu amigo, companheiro Hector, sobre a questão do sistema respiratório. O Jackson, vamos ver se o Jackson entra aí. O Jackson perguntou sobre o problema da garganta do filho. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente dá um sopro quente na altura da garganta, tá? E faz uma imposição na altura da garganta com a intenção de envolver todo esse sistema, tá? O sopro quente tem um poder muito, muito interessante nas inflamações, queimaduras, tá? Os testes que eu fiz com queimados, a primeira coisa que vai embora é a questão da dor, tá? Deixa eu chamar aqui o Luciano. Luciano. Então, o sopro quente tem essa questão. Não esqueça de colocar a mão. Depois do sopro, você coloca a mão para dizer. Luciano, só falta. Aí, Luciano. E aqui? Agora Teve uma hora que melhorou, melhorou. ficou escuro naquela hora. Não sei se o pessoal ouviu aí, mas acho que sim, que estavam acompanhando, né? É, eu Pode falar, Luciano. a gente tá vivendo esse problema de internet agora. Acho que daqui a pouco a gente vai ter até que tá travando a sua, tá travando a minha, acho para você. Mas tá escutando agora? Tô escutando. Tá, pelo menos agora tá travando menos. É todos os flagelos destruidores que aconteceram e que acontecem. Então, tem os flagelos destruidores naturais e os provocados. Os provocados são as guerras. E os Sim. naturais são aqueles flagelos feitos esse que a gente está passando, coronavírus, o H1N1 em 2009, se eu não me engano, e teve a gripe Uhum. espanhola depois da Primeira Guerra. 1909, né? 1910, por aí. Então, tem esses flagelos que sempre vêm e sempre deixam algumas lições. E os espíritos respondem, com Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 737, que com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la Mais avançar rápido. mais depressa. Então, para o nosso desenvolvimento moral. Se a gente olhar, gente, o nosso desenvolvimento intelectual, fazer até aqui um quadrinho. O nosso desenvolvimento intelectual, ele anda muito rápido. O nosso desenvolvimento Moral. moral, ele anda aqui embaixo. Ele para sair da linha do zero, ele sai pouco também. É verdade. Eu não digo isso nem pelos outros, eu digo por mim mesmo. Que eu podia estar pensando, meu Deus do céu, estou no Espiritismo de 89. Eu ainda tenho sentimentos como raiva, como tristeza, como solidão, como um monte de coisa aí que eu preciso melhorar. Eu digo, meu Deus do céu, que, que, que luta é essa que a gente pensa que está melhorando? Então, o desenvolvimento intelectual vem muito rápido e é mais ou menos isso daqui. A gente tem um desenvolvimento intelectual que vai lá para cima e a gente tem um desenvolvimento moral que não acompanha. Porque se a gente conseguir... Fato. É, mas aí tem outro no meio que eu gosto de colocar e que ele ajuda a puxar o moral para cima. Esse gráfico foi eu que meio que inventei, viu, Wagner? Que é o desenvolvimento da prática e que é o que o magnetismo nos dá. Então, essa Sim. prática aqui, ela tenta puxar o moral. Porque, vamos Sim. supor, eu não sou santo, mas sou magnetizador. E assim eu Uhum. conheço um monte. E às vezes as pessoas ficam, porque tem que ser magnetizador, tem que ser isso, tem que ser aquilo, para ser espírito tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, gente, a gente está aqui nessa caminhada para aprender junto. Abraço aí para Tiago, que acabou de entrar. Manda coraçãozinho aí, Tiago, manda coraçãozinho aí, povo, manda direct para os amigos. Então a gente está aqui nesse desenvolvimento moral abaixo do desenvolvimento prático. Quando a gente está fazendo uma aplicação magnética, ajudando uma pessoa, eu não estou virando santo, mas eu estou
tentando progredir de alguma forma. Então, quando a gente começa a colocar bons hábitos no lugar dos maus hábitos, a gente está forçando, de alguma forma, essa curvinha tentar dar uma subida. Claro que eu volto a dizer, nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ainda existem. Mas a gente vai tentando ali sair daqui e dar uma subidinha, coisa que a gente não quer que aconteça com o coronavírus. Mas Exato. vai lá, Wagner. Eu concordo plenamente com você, Luciano, e como espírita, um ano só de diferença. Você começou em 89? É. Eu comecei em 88. Em janeiro de 88, no meu 18 anos, completei 18 anos de idade, foi lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e foi um amor à primeira vista, né? Mas eu concordo plenamente com você. Nós, como magnetizadores espíritas, nós, como os espíritas, eu acho que essa seria a grande chance da gente mostrar o espiritismo para a humanidade. Parece pretensão isso, mas não é. Eu estou falando de caridade. Nós levantamos essa bandeira da caridade. Essa bandeira da caridade está mofada, Luciano. Tá mofado. Está mofada porque a gente não usa. Então, em cada instituição nossa, deveria estar essa bandeira, sabe? Aí, como Allan Kardec fala no livro Viagem Espírita, em 1882, mas principalmente essa bandeira devia estar dentro do coração da gente. De maneira que hoje, a gente, como brasileiros, como espíritas, a gente estava muito mais preparados, até magneticamente, sabe? Para ajudar os nossos parentes, a imunidade dos nossos parentes, os nossos amigos, companheiros, nossas crianças, pessoas que estão com imunidade baixa, pessoas que por algum motivo estavam perdidas, querendo se matar, e a gente direcionar elas com esse fogo chamado doutrina espírita, que é uma verdadeira chama, labareda de luz, para guiar a humanidade. Parece pretensão isso, mas nós somos espíritas, então a gente, sabe, tem que ter essa noção da nossa responsabilidade, sabe, de que espírita, a gente precisa realmente vivenciar o espiritismo nos nossos corações, de maneira que, se por acaso nós tivéssemos essa moral, essa que você colocou aí, esse grau moral aí do seu gráfico, certo? Se a gente tivesse esse grau moral junto com o magnetismo, seríamos médios de cura. Seríamos médios de cura. Então, isso é um processo. Lógico que a gente não chega. A qualidade do fluido seria muito do melhor. Fluido, a qualidade moral do fluido é justamente isso. Não é verdade? É verdade. Então, vamos começar como magnetizadores. Bom início. Já somos espíritas. Ótimo. Mas não podemos esquecer disso. Esquecer de que a gente é agente mesmo. A gente está no processo, na prática, na ação. E não ficar só balançando a cabeça, amém, amém, olhando para o céu, esperando que a espiritualidade faça tudo. Esperando que a espiritualidade faça tudo. Isso não é muito legal. Isso não está de acordo com a doutrina, sabe? Nem na questão mediúnica, que às vezes as pessoas ficam também esperando que os espíritos façam tudo. Nem na questão moral, e nenhuma questão. E uma coisa que existe no movimento espírita, a caridade material a gente vê muito. Mas a caridade espiritual, essa de perdoar, de esquecer as ofensas alheias, benevolência para com todos, essa é que é a grande questão. Porque a gente trabalhar o externo é mais fácil. A gente fazer uma transformação naquilo que é externo e que está nos incomodando e que todo mundo vê é mais fácil. Mas a gente fazer a transformação interna, que só a gente sabe, essa é mais difícil. Então, a gente tem que trabalhar esses sentimentos, tem que trabalhar essa melhora, tem que trabalhar esse progresso moral constantemente. E eu digo para vocês, não é fácil, mas o magnetismo pode nos ajudar muito. Tem aqui um recado do nosso amigo. E o que Jacó disse, as pessoas esperam que a espiritualidade vai ajudar. É isso mesmo, as pessoas esperam que a espiritualidade vai ajudar e vai fazer alguma coisa. Nem a magnetizar a água a gente quer mais, né? Não. Deixa que os espíritos magnetizam. Nem magnetizar as águas a gente quer mais. Gente,
Agora mesmo, nesse momento de corona, eu estou com minha água magnetizada, porque eu estou fazendo uns atendimentos aí à distância na segunda, a gente lá do Joana, né? E a gente tem alguns pacientes. O Leandro, cada magnetizador ficou com 10 pacientes. A gente ficou aqui com poucos, que terminou não divulgando isso há bom tempo. Mas ali, ó, eu estou magnetizando aquela água, alimentando aquele paciente, aquela água depois eu pego para mim. E eu estou tomando ela todo dia, eu tomo água magnetizada. Eu estou aqui. A gente pega uma garrafa aí em casa, faz de conta que isso é uma garrafa. Pega uma garrafa em casa, vou botar mais um livro aqui para ficar mais alto. Pega uma garrafa de água e magnetiza. Eu estou aqui com a ponta do jeito que sou digital, mas se for palmar, magnetiza aqui. Se for Até segurar mesmo. Até segurar. Segura aqui a água, ó. Magnetiza aqui a água. Se for digital, segura um pouquinho assim com a ponta dos dedos. Magnetiza a água, faz prece, mentaliza, dá para o filho. A gente falando dos dispersivos, né? Fadiga fluídica. A fadiga fluídica exige dispersivos e água magnetizada. Não é água que a gente vai deixar lá para os espíritos magnetizarem, não. É água magnetizada pelo magnetizador que aplicou os dispersivos. E esse companheiro entrou em fadiga fluídica pelo um desgaste fluídico de várias aplicações magnéticas. Ou seja, até para fazer o bem, a gente tem que ter um equilíbrio e um bom senso. E nesse momento, principalmente também de corona, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso. Claro que as casas espíritas não podem estar abertas porque a contaminação ia ser grande. E levando em consideração... Isso, o Evangelho no Lar. Está falando aí, ó. Sim. Até no Evangelho no Lar. Mas, Tiago, lembra de no Evangelho no Lar? Não deixar para os espíritos, viu? Junta todo mundo ali, ó, que estava no Evangelho, bota a mãozinha aqui nessa água. Todo mundo. Então, a gente tem muito para fazer. Muita coisa para fazer mesmo. E a gente não pode parar. É como eu disse na outra mensagem que eu estava com você, né? A gente não pode parar nem com as pedras no caminho. Aliás, a gente não pode parar nem para colher os louros, nem tampouco com as pedras no caminho. A gente tem que continuar seguindo em frente, né? E isso é muito importante. Não parar nunca. Não pode sair da rotina agora, achar que está de férias. E, aliás, lhe dar os parabéns, Wagner, que você está alimentando aí suas redes sociais, está trabalhando, a gente vê você postando os vídeos. Eu tenho até que ver como é que eu faço para mandar aqueles seus vídeos de Palmeira, que a menina aqui já cobrou, viu? Eu fiz até a propaganda do Portal do Magnetismo, mas infelizmente não sei como é que eu mando aquilo não, que está pesado. Os nomes dados não interessam. Você sobre a pureza humana e sobre o melhor que a alma dá, isso sim interessa. Colocar no Google Drive e manda o link para mim e eu vou perguntar depois como é que eu faço a você para enfiar. Ó, os nomes dados não interessam. O feeling sobre a pureza humana e sobre o melhor que a alma dá, isso sim interessa. Verdade. E Kardec dizia uma coisa interessante, aí eu acho que é Luiz Bernardo, se não me Como é que chama? Tá escutando, Wagner? Agora sim, deu uma travada, mas agora voltou. Eu estava dizendo que Kardec coloca que as pessoas brigam por nome. E, às vezes, o sentido que elas querem dizer é a mesma coisa. Então, isso aí, Luiz, muito bem colocado. Às vezes, a gente coloca aqui o nome magnetismo, mas você pode usar outro nome. E fazer a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, ter um trabalho belíssimo aí, e, de repente, utiliza outro nome. Não tem problema nenhum. Com certeza, não tem problema nenhum. O que importa... Vamos supor que os avós estejam numa casa... Geralmente está assim, né? Estão isolados. Né? Então, abre-se o Evangelho. No caso aqui, eu vendo meus avós, fazendo o meu Evangelho aqui. Eles estão isolados, mas ligados magneticamente. Vovó, pega a água aí. E a gente magnetiza aquela água à distância, né? Pode estar no ambiente vizinho ou a quilômetro de distância, não interessa. Vovó, bota essa água aí, segura a água e a gente magnetiza aqui, nesse momento, essa água para o meu avô, para a minha avó,
para magnetizar, para que possa melhorar a imunidade deles, para dar, né, um conforto, para acalmá-los já nesse momento estressante de estar trancado e tal, para acalmá-los. Então, nesse momento da magnetização da água, mesmo à distância, e eu usando o meu fluido, vai funcionar, Luciano. Vai funcionar. Exatamente isso, ó, o Luiz Bernardo colocou. Não tem um time de futebol, religião ou política. Exatamente. A gente não precisa se colocar com rótulo. Tira os rótulos. Não. Tira os rótulos. Tem até... Inclusive, o espiritismo não é religião. Pelo menos não era a proposta de Kardec. Não era a proposta de Kardec. Inclusive, o espiritismo não é religião, né? É um tratado filosófico riquíssimo, no sentido de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, a questão da profundidade da alma, né, nesse sentido. E, às vezes, a gente termina colocando o espiritismo como religião e esquece esses aspectos, que o espiritismo vem justamente para mostrar, destruir o materialismo assim muito fixo que tinha na época, né, a doutrina do niilismo e outras que existiam. Então, o espiritismo vem para iluminar a humanidade no sentido de que não existe só a vida material, existe uma vida espiritual. E se aprofundar... É uma ciência filosófica com consequências morais. A ciência não nos parâmetros materialistas, não essa ciência que a gente conhece aí. É uma ciência espiritualista, porque ela tem essa ciência de que podemos se comunicar com pessoas, com nossos parentes queridos que já partiram. Eu mesmo já recebi mensagem da minha mãe, da minha esposa que faleceu, do meu avô. Então isso não tem preço. Receber esse conforto, né? Por isso que é consolador, né? A doutrina espírita veio nos consolar, nos dá a certeza de que a gente pode viver na Terra, ser feliz na Terra, dentro das nossas limitações. Ser feliz por quê? Porque a morte não existe. Às vezes a gente não esquece do grande legado da doutrina, que é acabar com a morte. A morte não existe. Pelo amor de Deus, isso é fantástico. Né? Saber que você é imortal, isso dá responsabilidade. Volto a dizer, isso dá responsabilidade. Porque eu sei, o mal que eu fizer hoje, eu vou ter que reparar mais cedo ou mais tarde. Porque não tem esse negócio de perdoar, não. Eu tenho que reparar. Tá? É lógico que o erro faz parte do pacote do aprendizado. Eu errei. Beleza. Não vou repetir o erro. Assim seja. Vamos em frente. Mas tenho que reparar. Né, Luciano? Exatamente. E nessa questão, gente, todos nós já tivemos algum contato espiritual. Todos nós. Já sentiu alguma presença ali, de repente bateu. Gente, valoriza isso, desmaterializa um pouco. Poxa, eu estou sentindo alguma coisa aqui. Eu me lembrei de tal pessoa que já partiu. Ah, mas se emociona. Se emociona, dá vontade de chorar, chora, bota aquilo para fora. Se quiser falar alguma coisa ali, eu tenho saudade e tal. Ah, Luciano, vão dizer que eu estou ficando doido. Não, é de você para o espírito. Não se preocupa com isso, não. Vive aquele sentimento. Ah, e se for coisa da minha cabeça, não tem problema também não. Mas vive aquele sentimento que você está sentindo uma coisa boa, tá ali. Pensa sobre aquilo, né? A gente tem que desmaterializar um pouco. E falando dos rótulos, diz que tinha lá na Índia, né? O cara de uma universidade, PhD, aquele negócio todo. Tu sabe o que é isso, né, Wagner? Tu trabalha nesse campo, tu sabe esses caras como são. O cara era doutor, PhD, aquele negócio todo. E esses caras gostam de ser tratados dessa forma mesmo, né? Sim. Aí ele foi para uma universidade na China, que era uma universidade espiritualista, pago pela universidade dele, com tudo pago. Chegou lá, aquele guru lá, né? Aí o cara chegou e disse, o guru perguntou, quem é você? Aí ele disse, não, eu sou doutor fulano de tal, PhD, e foi descrevendo aquele currículo intelectual que ele tinha, né? Aí ele disse, não, eu estou perguntando quem é você. Tira todos esses rótulos, tira todos esses rótulos, tudo isso, e eu quero saber quem é você. O que é que fica quando tira tudo isso, né? Então, muitas vezes a gente fica com isso na nossa sociedade, a gente rotula os outros, e dá muito valor a isso. Então, a gente quer saber quem é você. Então, a gente pode pensar dessa forma.
Quem sou eu? Exato. Na minha essência, É. quem sou eu? Eu não sou um rótulo. Eu estou administrador, eu estou eletricista, eu estou dentista, eu estou médico. Você está. Mas sua essência, seu ser, quem é? Não, estou perguntando fulano, não quero saber o que, que ele tem, não, né? Não, um É, bom partido para minha filha, para o meu filho, porque ele tem, porque ele é formado não sei de quê. Não, 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 não quero saber disso, eu quero saber quem é essa pessoa, deixa eu conhecer. Vamos conversar 5 minutos, né? Para ver a conversar cinco essência, se minutos, né? brilha mesmo isso aí, né? Isso é É, muito interessante. Eu tenho um exemplo, Luciano. Você falou de material, né? E aqui, eu moro aqui em Campina Grande, em Bodocongó, e o cemitério onde o corpo da minha esposa foi enterrado é aqui próximo. como é o nome E do eu, bairro? Bodocongó, é da É música engraçado de o nome, Boba Ramalho, Bodocongó. Então, é Isso um dos tá maiores bairros de parecendo Campina Grande, indígena, né? Bodocongó, né? Parece, né, o nome indígena. E eu fazia mais de 20 anos que eu não ia, eu só fui uma vez, eu não gosto de cemitério, sabe? E um amigo meu foi, por coincidência, lá nesse mesmo cemitério que o tio dele tinha que fazer lá uma limpeza no túmulo, lá não sei o quê. Aí ele me chamou, vai, né, vamos, vamos. Aí eu entrei no cemitério, rapaz. E quando eu entrei, aí eu procurei a cova, porque era digamos assim, na rua principal do cemitério, né? Eu fico lembrando do cemitério lá de Allan Kardec, depois eu vi que tem uns túmulos de Barão de Potê, lá perto de Allan Kardec. Então, mas aqui, aí quando eu cheguei, passei lá e procurei a cruz com o nome dela, da minha esposa. Olha só. E aquele é um túmulo simples e estava quebrado e tal. E aí eu fiquei assim, rapaz, eu acho que eu vou mandar fazer uma cruz. Sabe aquela coisa, Luciano? Aí eu faço uma mediúnica lá em Natal, de vez em quando, né? Amigos meus católicos, né? Inclusive Essa é boa. tivemos maravilhosos momentos lá, que foi a filha, né, da própria dona da casa, que veio, que ela morreu de câncer há 3 anos, e ela veio para conversar com a família, foi maravilhoso. E a irmã dela é médium, né? E foi através do magnetismo que a gente descobriu a mediunidade dela, assim. Foi massa, né? E depois que eu terminei porque a gente faz uma sessão mediúnica magnética, digamos assim, né? E no final, eu tinha magnetizado todo mundo, só faltava eu, né? Aí me veio aquele negócio engraçado. Eu cuidei de todo mundo e eu, aquela história, né? E É. eu, né? Aquele dá uma de coitadinho. Rapaz, na mesma hora, instantaneamente, a médium incorporou, né? Se comunicou, minha esposa veio. E ela não sabia de nada, não contei ninguém essa história. Ela disse assim: o que é que você foi procurar lá no cemitério? Eu não estou mais lá. Eu tomei um susto. Eu não tinha contado isso para ninguém. Eu não tinha contado isso para ninguém. E ela chegou e disse: o que é que você foi procurar lá? Esqueça isso, eu não estou mais lá. Incrível, né, Luciano? É incrível. Olha, fique E tranquilo, cuide dos meninos. Eu disse a ela: não, fique tranquilo, desculpe, né? Fique tranquilo, os meninos estão bem, já estão crescidos. Foi um momento maravilhoso, né? Graças ao magnetismo, graças ao espiritismo, e a gente tem essa oportunidade de continuar conversando mediunicamente, né? Conversando com o nosso povo. E o povo não desapareceu, o povo não morreu, eles estão aí, eles existem. Inclusive, ela está próxima a reencarnar. E segundo a psicografia que foi dada num desses trabalhos, né? Porque a gente trabalha tanto, tem que ganhar um presentinho, né? Veio uma psicografia para mim da minha esposa dizendo: eu vou pedir a Jesus para vir como uma magnetizadora espírita. é uma Isso, coisa. isso não tem preço, né? E assim, antes que lhe condenem, né? Porque ficou proibido no centro espírita até de ser médium, né? Porque tá de um jeito que para a pessoa ser médium tá uma coisa séria. Tem que ter 5 anos de estudo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E Kardec, lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito por duas adolescentes, 14 e 15 Exato. anos, e revisado por Uhum. outro adolescente de 15 anos. E esses médios não tinham nome.
Kardec, não, você olhar aqui o Livro dos Espíritos, não tem nome de médium nenhum. Exato. Aí tem na Revista Espírita casos familiares. E Kardec, Exatamente. casos familiares, Kardec coloca que tinha uma família cristã, não se sabe se era protestante ou católica, né? Evangélica, que é o termo mais atual que o pessoal usa. Uhum. E essa família, quando o cara estava no leito de morte, ele vai e diz, a gente sabe que eu vou morrer, tal, e eu vou ficar vindo, não sei se era quarta-feira, toda quarta, tal hora, me comunicar com você. Já tinha, a esposa era médium e um dos filhos era médium também, né? Então, já conheciam o espiritismo, não precisaram deixar de ser católicos para conhecer o espiritismo e frequentar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e foram. Assim, o pai partiu, fez as recomendações, aquilo tudo, e toda quarta-feira ele estava lá. Aí estava lá e dando lições, e a menininha mais nova fazia, ei, hoje papai vem hoje para se comunicar e tal. E era uma coisa natural, uma coisa normal, porque é isso que é o espiritismo. Dava bronca, disse, você está fazendo isso e isso, tome cuidado. E começava que ele acompanhava a família, a vida dos filhos da família também, né? Tome cuidado. E se vocês não se comportarem, para a semana não vem. Aí quando foi na outra semana, ele não veio. Aí vem outro espírito, né? Dizendo, ele não veio porque ele disse que vocês não estão se comportando. Aí disse, eu vou passar, parece que era 300 dias sem aparecer. Quase um ano, né? Eu só vou vir depois desse tempo, mas vocês continuem com a reunião, porque eu vou entrar em outro processo aí, depois eu retorno para continuar com vocês aqui trabalhando. E assim, uma coisa natural. Aí a gente tem um palestrante até que ele teve com o Chico, né? Eu vendo ele contando, né? Que dia de Natal lá, dia de Natal, datas comemorativas, ele vê mãe, a irmã vê, e conversa com a mãe, conversa com os espíritos, é uma coisa natural, assim como era natural com o Chico Xavier, com outros médicos, natural. Aí o povo quer dar um fantasmagórico, né? Mudar a voz, fazer uns trejeitos, uma coisa diferente. Às vezes, uma comunicação simples dessa que você teve, inesperada, a pessoa não sabia que você tinha ido do cemitério, a pessoa não sabia detalhes que com certeza saiu ali, é uma coisa natural assim, de uma riqueza muito grande, né? A gente tem que dar valor a isso. E o sono e os sonhos, quantas comunicações a gente pode ter ali, se a gente não tiver tão apegado à matéria, né? Antes de dormir, faz uma prece ali, pede lá, se for do meu merecimento, ter um contato espiritual, que eu possa acordar na hora, lembrar, que eu possa ter algum sinal. E de repente você não lembra de nada, mas você acorda bem. Você Uma acorda dica, feliz. uma Aí, dica para lembrar do sonho é você, antes de abrir os olhos, antes de se espreguiçar, você lembrar. Se você acordar no meio da noite, escreva o mais rápido possível. Coloque no papel, porque senão você vai esquecer. O Edgar Cayce, que era um sonâmbulo, ele ensinava as pessoas a lembrar dos sonhos. Nesse momento de reflexão, de transformação, onde estamos enclausurados, isso é muito bom para reforçar o nosso amor próprio. Não é orgulho, vaidade, não. É amor próprio, é questão de sobrevivência. A gente tem que potencializar esse amor, eu me amo, sabe? É a gente se valorizar, isso é importante, né? E não foi ninguém que ensinou, foi Jesus que ensinou, né? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, né? Nada de botar a gente para baixo. Jesus nunca me vós colocou a sois gente para baixo. Deus. Vós sois Deus, só colocava a gente para cima. Então, nesses momentos, Luciano, devemos valorizar e aproveitar esses momentos que estamos em casa também para sonhar. Porque, como você falou, os sonhos, muitas vezes sonhamos com os nossos parentes, nossos amigos, sonhos reveladores da nossa própria saúde. Vem, é importante estar alerta a esses sonhos, escreve esses sonhos. É um exercício. Quanto mais, porque, não, eu não sonho, sonha sim. É porque você não está lembrando. Exercita isso. Pessoal que está É entrando aí, exercitar. o pessoal manda coraçãozinho para puxar o vídeo para cima e direct aí pro povo. E assim, Isso. tem eu acho que é no Céu e Inferno,
que pessoas, quando morrem, antes de elas seguirem a viagem, elas se despedem dos entes queridos, de alguns entes queridos, né? Então, já vi isso acontecer. A pessoa desencarna e a pessoa acorda, aí diz, aconteceu alguma coisa com fulano. E ele esteve comigo, eu sonhei com ele, aconteceu alguma coisa com fulano. Daqui a pouco o telefone toca, fulano tinha morrido num acidente ou em alguma coisa, né? Uma amiga minha, aconteceu isso com ela. Aconteceu isso com uma amiga minha, dela, uma criança de 4 anos desencarnou, um sobrinho dela, e teve com ela, na noite que ele desencarnou, teve com ela, e ela se despediu dela e foi embora, né? E assim ela no outro dia relatou comigo, comentou, e isso acontece o tempo todo. Sendo que Acontece. muitas vezes a gente não anota, a gente está tão preocupado no outro dia em trabalhar, e não sei o quê, em fazer isso, em fazer aquilo. A gente está tão robotizado que a gente está deixando de perceber algumas nuances. Então a gente tem que sair. Agora a gente saiu a pulso, né? Sair desse estado de robô, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daqui a pouco você passa o dia e não sabe o que fez. Por quê? Porque você estava todo no automático. A gente tem que sair do modo automático para o modo de vivenciar as coisas, de perceber o cheiro, de perceber os ruídos da natureza, os barulhos, de perceber tudo, de ter uma presença constante conosco mesmo. A gente tem que ter vivenciar essa presença. Wagner, a gente já está aqui com 1h08. Como Eu cortou e vou depois só voltou? contar uma historinha só para a gente encerrar, porque a gente cortou em 3 ou 4 prestações aí Foi, esse vídeo. foi Parece por que isso que ele... estabilizou agora. Vamos aproveitar esse tempinho só para concluir. Nos momentos graves da vida, a gente tem essa lucidez de prever o futuro. Isso acontece. Aconteceu comigo na morte da minha esposa. Sabe? Alguma sensação e tal, eu não consegui explicar. Depois que aconteceu é que, entre aspas, a ficha caiu. E depois disso, Luciano, todas as noites, durante uma semana, religiosamente, todas as noites, eu sonhei com ela. Conversando com ela como se estivesse conversando com você. Não com tecnologia, não. Era como se estivesse numa mesa conversando com ela. Foram sonhos muito fortes, sabe? Ela dizendo assim, olha, cuide dos meninos, assim, assim. Agora é sua vez, você vai conseguir, persevere. Uma semana, todas as noites, Luciano, eu sonhei com ela. Depois disso, parou os sonhos. E vem sonhar com ela quando eu estava me separando. Quando eu estava me separando, ela veio para me consolar. E não só ela, o sobrinho dela que faleceu também e mandou uma psicografia para mim. O sobrinho dela veio e mandou uma psicografia para mim. Mandou uma psicografia dizendo que agora era a hora do conhecimento espírita. Porque eu estava em depressão, estava pensando em matar, e de matar pessoas e de me matar. Na minha separação, da segunda esposa. E ele mandou uma carta fortíssima dizendo, olha, agora é o momento de você usar o conhecimento espírita. Enfim, é isso, meu irmão. Conhecimento da filosofia espírita. Eu tive uma experiência nesse sentido, Wagner, para a gente encerrar. É muito rica essa filosofia, porque a certeza de que existe vida após a morte, podemos dizer assim, até comprovado pelo número de evidências, e isso ajuda muito. E eu tive uma experiência nesse sentido. A minha já não foi tão boa, porque na juventude eu tinha um rapaz que era muito amigo, que eu ajudava assim em termos de conversa, né? De tentar trazer ele ao centro, a uma estrutura emocional que ele praticamente tinha pouca também, né? Além dos Jesus que ele tinha. Então ele se envolveu em um crime e fugiu e foi assassinado nessa fuga, né? Foi perseguido e assassinado. Isso tem mais ou menos, acho que próximo
há uns 25 anos, 26 anos mais ou menos, desse desencarne. E eu era muito amigo dele, inclusive quando eu não estava, ele ia lá para casa, eu ficava conversando com meu pai, que também já partiu. Mas eu passei uns 3 dias que eu entrava na fuga com ele, no sonho. Mas era punk, o negócio era pesado, porque eu ficava exausto com aquilo ali, porque eu vivia todo o desespero que ele viveu, ele vivia toda aquela fuga, toda aquela perseguição, sabendo que ia ser assassinado, sabendo que ia morrer, e correndo. Eu não tenho ideia de quantos quilômetros ele correu assim, em termos de fuga, sabe? Mas foi muita coisa, né? Então foi uma situação assim que eu vivenciei que era muito real. Então eu não acordava com a impressão de que tinha sonhado, nem aquele sonho maluco que a gente traz quando está próximo a acordar, que tem muita coisa da psique, né? Então você mistura um monte de coisa ali do que tem para fazer, o que está para fazer, o que está próximo, o que teve no momento de sono profundo, mistura tudo e fica sem sentido. Não, esse era um sonho muito profundo e com sentido, inclusive de acordar algumas vezes assim, à noite, sem aguentar aquela pressão, né? Mas aí é o que devemos fazer nesses momentos. No nosso caso, a gente fazia prece diariamente por ele, né? Muitas preces, assim, várias preces. E Kardec mostra lá nas evocações que ele faz, né? Que também ficou proibido, mas Kardec fazia evocação, né? As evocações que ele faz, inclusive, ele mostra que tem um espírito que chega, que não consegue falar, que quebra o lápis na comunicação, a dificuldade, não conseguia, uma morte muito traumática, o espírito ainda carregando aquela sensação de ódio muito grande. E eles passam, se eu não me engano, 24 horas, né? Marcar a reunião para outro dia, fazendo prece. Então, eles fazem muitas preces para aquele espírito. E no outro dia evocam novamente. O espírito já estava se comunicando melhor, já estava conseguindo falar. E assim foi feito várias sessões e o espírito foi melhorando. Então, sim. Simples. Não tem mistério. Não tem mistério. Então, a gente não tem que se colocar em patamar superior a ninguém. Todos vamos para baixo da terra, fisicamente, e o que vai contar é o que a gente carrega dentro dos nossos corações, de amor, de fraternidade, de solidariedade, e todos somos iguais. E é a bandeira da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade, exatamente. E com a gente, né? Fora da caridade não há salvação, fora do magnetismo não há espiritismo, né? Cria esse lema aí. Mas é isso, Luciano. Muito obrigado pelo bate-papo hoje. Foi riquíssimo, né? Perseverante, né? Perseveramos e conseguimos. A internet foi caindo e a gente não tinha nada, não. A gente era igual o espírito obsessor, na hora em cima. Obrigado, Luciano. Pessoal, acho que vai ficar nos stories aí. Minha filha entrou agora, minha filha Lívia. Filha Lívia, te amo, minha filha. Que bom que você entrou no grupo agora. Logo quando a gente estava... Aí a gente já está encerrando o bate-papo, mas assistam aí no story. Assistam aí no story, que eu acho que vale a pena. Foi até um presente, ó. Presente da minha filha aí aparecer do nada, assim, né? É um presente. Vou matar a saudade nesses momentos de vírus. Oi, minha filha, te amo, viu? Valeu aí. Valeu, Luciano. Valeu, muito obrigado. Muita paz para todos.